São Paulo oficializou a contratação de Luiz Zubeldia, novo técnico do clube para a sequência da temporada 2024, após a saída de Thiago Carpini. E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada para algumas características do trabalho anterior do Zubeldia na LDU e tentar entender como pode funcionar esse novo São Paulo. Bom, a gente já está com um campinho aí na tela com uma formação do São Paulo e aí de cara você pode olhar para esse time e se assustar com a presença de Ferreira e Eric de início. Não se trata de uma previsão, mas de uma possibilidade do São Paulo, muito por conta de um estilo de jogo do Zubeldia, o estilo que ele demonstrou principalmente no trabalho dentro da equipe da LDU. A gente vai mostrar aqui outras opções, é claro. Na LDU, predominantemente uma linha defensiva com 4 jogadores, ele deve repetir isso no São Paulo. E aí existem, é claro, algumas possibilidades, principalmente no miolo da zaga, nas laterais um pouco menos, né? Mas o Ferrarese pode ser essa dupla do Arboleda, né? Pode ser um zagueiro aqui pelo lado esquerdo na vaga do Diego Costa. São dois jogadores que obviamente brigam por uma posição. O Arboleda é o titular absoluto do outro lado. Na lateral esquerda hoje o São Paulo não tem uma outra opção, a não ser o Wellington. O Michel Araújo foi testado numa função de ala, não funcionou tão bem assim. O Wellington provavelmente será titular com o Zubeldia, também por uma característica dele e do jogo, né, do treinador. Do outro lado, a minha aposta também fica por conta do Igor Vinícius, com o Moreira, né, podendo ser ali um jogador para atuar também algumas vezes. Até acho tecnicamente o Moreira um jogador melhor do que o Igor Vinícius, porque ele precisa ter uma consistência maior de minutos em campo, é um jogador que sofre com algumas lesões. Começando então por esse sistema defensivo, as equipes do Zubeldia, como eu disse, né, no seu trabalho da LDU, sempre uma linha de 4 jogadores, não atuava com 3 zagueiros, uma defesa que sempre trabalha, né, do ponto de vista de saída, de uma forma bastante sustentada. Então ele usa os dois laterais na saída de bola mais baixos, né, mais perto da dupla de zaga, e os dois volantes, né, os dois homens de meio campo, também tendo um papel importante nessa saída, para rodar essa bola entre eles e tentar encontrar um passe mais à frente. O time do Zubeldia pode ter um pouco mais de paciência nesse primeiro momento da construção, mas a partir do momento em que ele entra no campo de ataque, era assim na LDU, é um time muito vertical. E por isso essa opção aqui com os dois pontas, o Ferreirinha e o Eric, que são jogadores que acrescentam exatamente essa característica do drible, da jogada individual, do 1 contra 1. Algumas outras formações que o São Paulo teve nos últimos tempos não tinham esses jogadores. No primeiro momento por não ter essa característica, no segundo momento por opção. Então, por exemplo, né, no time desse ano a gente viu Galopo deslocado pelo lado esquerdo, a gente viu Lucas pelo lado esquerdo em algum momento. São jogadores que não têm essa mesma explosão de velocidade. O próprio Wellington Rato é a mesma coisa, não é um jogador que tem essa explosão. É um jogador de bastante consistência no trabalho, principalmente sem a bola, recomposição. Tem ótima bola parada para batida de falta, um jogador que vai ficar bastante tempo inativo também, é bem verdade, e que pode, obviamente, alcançar o seu espaço no time titular um pouco mais adiante. Mas, num primeiro momento, eu aposto mais nessa dupla de velocistas, Eric e Ferreirinha. Os times do Zubeldia, a LDU mais especificamente, trabalhavam muito com esses dois jogadores no corredor, né? Os dois, um lateral e um ponta, trabalhando ali jogadas de 1-2, e aí a chegada ao fundo de um lateral muitas vezes, né? Na LDU isso foi uma coisa que o Zubeldia usava muito. Os pontas transitando nesse espaço em diagonal, partindo sempre na diagonal, e esse espaço sendo ocupado pelo lado pelos alas, nesse laterais, né? No momento do ataque, né? Ataques sempre mais verticais. Quando entra no campo de ataque é um time que constrói com paciência, trocando muitos passes. É muitas vezes um time que vai acelerar mesmo o jogo. Essa foi a principal característica na LDU treinada pelo Luiz Zubeldia. E aí o Lucas acho que pode ser abrigado de novo nessa faixa um pouco mais central, onde há uma concorrência muito grande, né? Para jogar nessa mesma função, nessa mesma faixa do campo, você tem o Luciano. Para jogar nessa mesma faixa do campo, você tem até o próprio Rames Rodrigues, né? Que é um capítulo à parte dentro dessa equação. Mas num primeiro momento, me parece que Luciano e Lucas, né, vão disputar mais essa vaga na faixa um pouco mais central. E talvez o Ferreira e o Eric ganhem mais espaço pelos lados do campo. Como eu disse, um time muito objetivo quando tem a bola, que quer chegar em poucos toques à meta adversária. E que também gosta de preencher a área com muita gente. Então, se a construção é feita pelo lado direito, com uma ultrapassagem do Igor Vinícius, o Ferreira vai infiltrar, o Lucas vai infiltrar, o próprio Eric vai infiltrar, e muitas vezes o lateral do lado oposto vai fechar aqui também uma diagonal para tentar aproveitar um cruzamento ou até mesmo um rebote, enfim. Os laterais têm um papel muito importante nesse sentido. Se a jogada for construída do outro lado com o Wellington, o Igor Vinícius pode fazer a mesma coisa, de fechar dentro da área para tentar aproveitar uma bola aqui na segunda trave, né? Os dois laterais dos times do Zubeldia precisam de muito vigor. São jogadores que vão fazer esse vai e vem a todo momento, muita intensidade no trabalho com e sem a bola também, né?
E aí tem alguns outros aspectos, né? A LDU do Zubeldia era um time que gostava muito de marcar pressão em vários momentos, isso também exige muito desses jogadores do lado e também dos volantes, né, que vão ter que subir essa marcação para pressionar um pouco mais alto, para encaixotar o adversário. Ele gostava bastante de utilizar esse aspecto no seu time, no seu último trabalho, no time equatoriano, e muitas vezes o uso do pivô também. Era assim com o Paulo Guerreiro, e deve ser assim também com o Jonathan Calleri, que tem características muito parecidas, né? O André Silva até sai um pouco mais da área, embora possa ser também essa referência, mas o Calleri ocupa muito essa frente ofensiva, né? Um cara forte, que retém bola, que briga com os adversários. Então, se a saída de bola estiver mais encaixada, o time do Zubeldia não tem problema em esticar uma bola em busca do seu centroavante, esticar uma bola em busca do Calleri para tentar uma outra opção de jogo, né? Uma outra forma de jogar. Utiliza muito, sim, desse expediente, utilizou muito na LDU e deve utilizar no São Paulo, muito por conta da característica do seu centroavante. De uma forma geral, a análise que eu faço é de que o São Paulo tem um elenco até com mais características de um time de posse, de troca de passes, de ocupação do campo de ataque, embora tenha ganhado, né, nessa temporada Ferreira e Eric, né, 2 velocistas, mas de uma forma geral é um time que muitas vezes tem, né, jogadores, entre aspas, um pouco mais pesados. Se a gente voltar ao time do início do ano, por exemplo, o Wellington Rato de um lado, Lucas do outro, Luciano e Calleri nessa quase dupla de frente. Um time de mais posse, de mais troca de passes, muitas vezes o Rafinha sendo esse terceiro homem pelo lado direito. Os 2 volantes também se notabilizam por um bom passe, uma boa saída para o jogo. A questão aí, importante a gente observar se o Zubeldia vai se adaptar muito a essas possibilidades dentro do São Paulo. Se ele vai ser um técnico que vai olhar para esse elenco, né, que tem, como eu disse, muitos jogadores de qualidade de passe. Você ainda tem aqui um Nestor, como eu disse, já tem o Rames, tem o próprio Galopo também, o Lucas, que pode jogar nessa faixa um pouco mais central. O Wellington Rato não é especificamente um velocista. Você tem o Michel Araújo também, que pode ser um cara pelo lado, pode ser um terceiro homem de meio campo, entre outros, né? Você ainda tem aqui as opções para o meio, para frente da defesa, né? Você tem aqui um Luiz Gustavo, você tem um Bobadilha, enfim. É um time mais técnico, de mais troca de passes, não é necessariamente um time de velocidade, de acelerar o jogo a todo momento. Então eu tenho bastante curiosidade para entender ao longo desse trabalho se o Zubeldia vai se adaptar a esse cenário ou se ele vai ser um técnico que vai tentar impor um pouco mais, entre aspas, impor, né, as suas ideias, aproveitando ali as características que ele tem dentro daquilo que ele imagina ser o melhor, que foi o que a gente viu na LDU, que ganhou a Copa Sul-Americana jogando dessa forma e que ganhou também o campeonato equatoriano. É um trabalho que é uma incógnita de uma forma geral. É um técnico que tem uma experiência muito grande, começou a trabalhar muito jovem, fez alguns bons trabalhos no futebol argentino. No Lanús, por exemplo, ele aproveitou muito a base, fez final de Copa Sul-Americana contra o Crespo, né, aquela decisão Defensa e Justiça e Lanús, antes do Crespo treinar o São Paulo. É um técnico que tem uma bagagem grande, trabalhou na Europa, trabalhou no México, esse último trabalho no Equador, trabalhou 2 vezes na LDU, né? Ele tem uma bagagem muito grande, ele conhece bastante o futebol sul-americano, mas a minha curiosidade é entender como que ele vai se adaptar exatamente a esse elenco do São Paulo e a essas possibilidades que o time oferece. De início, esse é um primeiro esboço que a gente pode olhar um pouco para as ideias e para o que tem produzido o Zubeldia nos seus trabalhos anteriores. Ao longo do trabalho, conforme o trabalho for avançando com jogos, com opções, com conceitos sendo desenvolvidos, a gente vai trazer novas análises aqui para entender como esse São Paulo pode se desenvolver com o seu agora novo técnico, Luiz Zubeldia, vai comandar o Tricolor no restante da temporada.